Paz do Senhor, boa noite. Shalom, a paz a todos aí, boa noite. Nós estamos aqui nessa live para estar respondendo algumas perguntas, tirando alguma dúvida, alguma dificuldade dentro da teologia, né? E já dizemos logo de frente que, né, tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor e que a gente não sabe tudo, mas Deus nos ajuda, Deus nos dá a direção, Deus dá sabedoria. Nós muitas das vezes reparte um pouco dessa grandiosa sabedoria com os seus servos. Então, fique conosco, faça a sua pergunta. Se você ainda não fez, você ainda está em tempo ainda de você fazer a sua pergunta. Ao vivo. E aí a gente vai tentar responder dentro, né, dessa oportunidade que Deus nos deu. Isabela vai estar fazendo as perguntas aí que já foram elaboradas e você que ainda não fez pode fazer. Isabela, pode soltar aí as perguntas. Tá bom. Primeira pergunta. A Bíblia diz que é pecado não querer ter filhos para se dedicar em casal totalmente à obra de Deus? A exemplo disso, os missionários. A mestre, o senhor, eu vou escolher. Quando a gente... Essa pergunta, ela tem muitos viés. A gente pode pensar aí na historicidade por trás, né, dessa pergunta. A Bíblia, dentro do contexto judaico, era bom que a mulher, né, tivesse filho. Paulo acompanha esse raciocínio, dizendo que a mulher se salvaria dando filho e obedecendo ao seu marido, né? Esse é um contexto dentro do judaísmo. Porém, alguns missionários e alguns seminaristas, muitas das vezes, eles se privam desse direito para se dedicarem mais às missões. A gente pode ver que isso por toda a história, isso muitas vezes isso acompanha, isso aí a gente vê William Karen Taylor, a gente vê vários outros missionários, Hudson Taylor, e por aí vai embora. A gente tem aí um monte, né, para a gente pensar dentro desse contexto aí também. É claro que também, dentro dessa linha que o mestre está trilhando, quando a gente enxerga que o propósito de um povo, de uma nação, de uma visão totalmente judaica é um, e o que é proposto para a igreja é totalmente outro. Nós estamos vivendo em tempo, cultura totalmente diferente daquela época, tá? A mulher judia, ela era vista, uma mulher que não dava à luz, você tira 1 de Samuel capítulo 1, uma mulher que não dá à luz, ela é rejeitada ou amaldiçoada no costume judaico. Então, você pega Salmo 113, fala que Deus, ele é aquele que faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Então, ela se torna alegre quando ela dá filhos. Agora, no contexto cristão, existem muitos missionários, mas citou aqui alguns deles, tá? Casais, famílias que se dedicam inteiramente para a obra. Tá? Paulo vai falar isso em 1 Coríntios capítulo 7, que era até melhor que o homem, né? Se ele não se casasse, não é isso, mestre? Que ele não se casasse, para que ele viesse se dedicar totalmente, né? Jesus falou isso em Mateus capítulo 19, se dedicar totalmente ao reino como eunuco. Mas existem pessoas que não conseguem, e aí casam-se e com famílias vão para o campo missionário, porque o filho, eu aprendi isso com o mestre, né? O filho ele toma pelo menos 25% ali da família. Então, muitas pessoas não estão tão dedicadas a se dedicar à obra de Deus, que não quer viver esse laço, vamos dizer assim, familiar, e estão totalmente desprendidos. A lei do celibatário, que era uma coisa que foi impregnada na igreja, mas o próprio povo do judaísmo ele se dedicava nisso, em não se casar. O próprio João Batista, o próprio Jesus, a gente sabe disso, tá? E como outros homens na Bíblia, tá? Não tem indício que era casado, como o próprio Elias, Eliseu e o apóstolo Paulo, ou que ele se tornou viúvo, ou que ele teria deixado sua mulher, né? Enfim, a gente não sabe o contexto. Mas se a pessoa hoje, no cristianismo, ela não quer ter filho, ela é casada, ela não quer ter filhos, ela tem essa liberdade de seguir e se dedicar inteiramente à obra de Deus. Eu tenho certeza que isso não é nenhum tipo de pecado, até porque ela está visando o reino de Deus, a pregação e a expansão do reino de Deus nessa terra. É interessante, se você pegar um livro do Frank Viola,
a igreja do Novo Testamento, você vai ver que por causa de uma interpretação de Mateus capítulo 24, que Jesus fala assim, ai das grávidas, eles entenderam que muitas das vezes seria melhor a mulher não ter filho por causa da perseguição. Essa aí é vista lá, essa concepção, né, é deixada bem claro por Orígenes, Alexandre fala sobre isso, Damâncio, Quadratus. Então eles tudo tinham essa concepção e sempre nas suas biografias eles sempre colocavam fazer essas colocações. Então assim, dentro da perspectiva da perseguição, que é o primeiro século e o segundo século, eles muitas das vezes eram orientados a não ter filhos justamente para não atrapalhar quando eles mudassem de lugar. Então assim, essa concepção era uma concepção da igreja ali do primeiro e do segundo século. Amém. Ok. Fizeram uma pergunta aqui interessante. Deixa eu ler. O senhor acredita que essa pandemia é o cumprimento de Mateus 24, que fala do princípio das dores? Pastor. Eu? Então, com certeza, não só o cumprimento, mas é um desdobramento, uma continuação daquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu sou uma pessoa totalmente visionária com a questão escatológica, não sou um escatólogo, né, como muitos têm por aí, mas eu entendo e vejo que sim, a palavra de Jesus ela é a única palavra, né, que a gente consegue, a Bíblia, né, que ela consegue atingir 3 tempos, passado, presente e futuro. E o mestre falou aqui de Mateus 24, e ali vai ter um anúncio, né, sobre a abominação que teve no tempo de Daniel profetizando. Isso aconteceu no passado, tá? Quando Jerusalém, no caso, tinha sido saqueada, tinha sido invadida, no período interbíblico, Antíoco Epifânio, né? E ele sacrificou um porco dentro do templo, mas ali Jesus também estava anunciando alguma coisa que iria acontecer no ano 70, mas também alguns escatólogos aplicam ainda essa palavra para o tempo que estaria por vir ainda. Então, enxergo sim como algo profético, tá? O princípio das dores, que ali várias pestes em vários lugares, tá? Mortandades, isso tudo. Eu vejo essa epidemia como um princípio sim. E ainda vou até um pouquinho mais além, tá? Eu preguei isso recentemente. Mateus 25 fala das virgens que elas ouviram. Lá vem o noivo. O grito foi o despertamento para as virgens que estavam dormindo, tanto prudente quanto imprudente, para se levantar. Então, essa simbolicamente falando, claro, metaforicamente falando, essa epidemia também sim pode ser uma espécie de grito, no sentido figurado, para o despertamento da igreja que está sonolenta. Eu queria te dar 2 livros-fontes para você estar comprando e se deleitando, trabalhando. Um é do Anthony Hawkins, que é A Bíblia e o Futuro, e o outro é dos Francis Schaeffer, Como Viveremos. Muito bom, e ele vai trabalhar muito sobre esse assunto aí, tá bom? Ok. Próxima pergunta. Os rios do Jardim do Éden, qual o significado de cada um deles? Para mim? Então, vamos pensar de modo escalonado, entender bem. Muitos teólogos entendem aquilo ali como era, não como dias mesmo de 24 horas. Tendo em vista que os sumerianos é que vão começar a trabalhar a cronologia. E se o Éden é mais antigo do que a Suméria, automaticamente se tem-se um entendimento claro que ali não está falando de dias, né? E a Bíblia diz lá em 1 Pedro que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então, se nós fôssemos entender aquilo ali, né, como dias, talvez a gente cairia ali, né, num erro, né? A Bíblia fala mais, dá-se a entender, parece, né, que a Bíblia está trabalhando mais com eras, tá? A própria palavra ali no original não se trata de dias,
mas de eras ali, soa mais como eras. E só fazendo um adendo aquilo que o mestre está falando, minha leitura do banheiro, eu aprendi com ele, tem uma leitura do banheiro, né? Antônio Neves Mesquita, ele vai citar, ele vai falar que o calendário dos caldeus, eles trabalhavam com datações totalmente distintas daquilo que a gente entende hoje, tá? Então, a semana do caldeu tinha 5 dias, posteriormente foi para 7 dias. Então, isso tudo faz com que a nossa mentalidade de datação nesse período se torna totalmente escasso. E aí a gente tem que entender que a Bíblia ela vai trabalhar as linguagens antropomorfismo, tá? E antropopatismo. Aquilo para que eu e você, dentro do campo de homens, pessoas, seres humanos, entenda aquilo que Deus está executando, porque uma mente limitada, finita, não vai conseguir compreender toda a soberania, toda a ciência de Deus na sua totalidade. Eu queria te indicar um livro, Panorama Bíblico, da editora CPAD. Ótimo livro, e ele vai trabalhar essa concepção de era, e eu cito ele como um livro fonte para você que está com essa dúvida, tá bom? Ótimo livro, Panorama da Bíblia, editora CPAD. Ok, próxima pergunta. Gostaria de saber, como estudantes de teologia, como devemos buscar compreender a obrigação de evangelizar com a soberania do Senhor. Para mim? Pode ser. Tá. O professor de evangelismo foi ele, né? De missões foi ele. Eu sou apenas o pupilo, aquele que come a sua poeira. Bom, eu acredito que vocês devam estar querendo insinuar que, assim, se todas as pessoas já estão programadas ou na ciência de Deus que vão ser salvas, será que teria necessidade ou não? Sim. Primeiro, é um mandamento, tá? Eu vou para Marcos 16:15. Mas Marcos, de repente um teólogo está por aí falando assim, mas de repente Marcos foi enxertado, foi, né, acrescido, e não há nos melhores manuscritos, mas eu vou então para Mateus 28, a partir do versículo 19. Ele fala, ide fazer discípulos. Então a ideia, a proposta de Jesus, sim, era a expansão do reino, era a propagação do reino. Tá? Alguns, dentro da linha calvinista, eles vão entender o seguinte, você precisa pregar, ensinar o reino, ensinar a palavra, a mensagem do reino, para os escolhidos que estão perdidos aí nesse mundo, para que eles venham ser resgatados, tá? Através da luz da mensagem da salvação. E dentro da linha arminiana é que a pregação tem que ser pregada a todos, e aqueles que se sentirem voluntariamente, né, aceitarem a salvação, alcançarão a salvação por livre e espontânea vontade. Mas um ponto equilibrado, né, dentro das duas linhas é o seguinte, você não pode deixar de pregar. A missão tanto do calvinista quanto também do arminiano, tá? Independente da corrente que você siga, é que a pregação do evangelho do reino de Deus é algo obrigatório. Se não fosse assim, Jesus não teria vindo, Paulo não teria pregado e os apóstolos não teriam expandido o reino. Então, é meu dever, é seu dever fazer o querigma, que é no grego a proclamação da mensagem do evangelho, sim. Independente que Paulo vai tratar a predestinação dentro da visão das pessoas que vão alcançar a salvação por Deus, escolhidos em Deus. Pedro vai trabalhar a predestinação dentro da presciência. Deus já sabe de antemão, por ele ser soberano, por ele ser presciente, onisciente, aqueles que já vão alcançar. Então, independente aquele que vai alcançar e aquele que não vai alcançar, nós temos que levar. Hebreus vai falar que todos me conhecerão, do menor até o maior. Ou seja, o conhecer é que o evangelho da salvação chegará ao ouvido de todos. É claro que nem todos serão salvos, mas é nosso dever, nossa obrigação, sim. Eu queria te indicar mais um livro fonte para que você possa entender bem essa questão. Um livro maneiro, né, chamado Salvo de Quê? É um livro raro, assim, não vende mais. A Isabela está até ali rindo, mas é um livraço, indico para você trabalhar, né, essa questão, tá? E um outro do Orlando Boyer, CPD também, tá? Pregando a Cristo. É um livraço, um livro antigo, mas também é muito maneiro, né? E uma citação bíblica, Romanos capítulo 10, tá? Do 13 até o 15.
Entendeu? Então eles têm que, né? Nós temos que anunciar a palavra para que eles possam ouvir, sim, a palavra de Cristo. E quando eles ouvirem, eles vão crer. Essa é a minha palavra. Show. Próxima pergunta. Em Gênesis 49, o 25 e 26, Jacó abençoa seu filho José, mas com uma bênção intrigante que fala dos céus e profundezas do abismo e terra. Na Bíblia judaica fica mais difícil exegeticamente entender, pois a tradução fala os que jazem. Queria entender esse contexto. Essa é a pergunta. Então, eu acredito que, pelo teor da pergunta, automaticamente foi um teólogo que o fez. Eu queria indicar para você esse livro aqui, das edições Vida Nova. Tá vendo? São 2 tomos, Antigo Testamento e Novo Testamento. Ele trabalha, né, o comentário histórico-cultural da Bíblia. Isso é muito importante. Hoje em dia, para você começar a fazer uma boa leitura da palavra de Deus, nós indicamos você ter um dicionário, um bíblico e um teológico, um caderno e pelo menos 2 comentários bíblicos. Um comentário histórico para você entender o pano de fundo e um outro comentário normal, né? E quando eu falo de comentário normal, eu preciso entender que existem níveis. O primeiro nível, é o nível aquele bem acima, eu recomendaria para você o Champlin, né? É uma coleção de Antigo e Novo Testamento, que deve estar custando aí acima de R$1.000, tá? Mas também tem um comentário que eu gostei muito, o pastor Tiago me abençoou, das edições Vida Nova, do Donald A. Carson, tá? Que é um comentário bíblico de ponta e ele vem trabalhando essa questão. Tá? E agora vamos para resposta, né, da sua pergunta. Jacó aqui ele está usando uma linguagem poética. Tá? E como uma linguagem poética, a gente precisa entender o contexto de citação. A gente sabe que isso aqui, naturalmente, é um poema de nações que estava ali por baixo, ali, porque ele, como ser social, está se envolvido naquelas nações ali. Então, ele está fazendo uma citação ali dentro de uma linguagem poética. Para se entender melhor, se eu quisesse, né, a gente trabalhar mais, eu poderia dizer que isso aí vai para a teoria das fontes. E aí você precisa entender. Fonte javista, eloísta, comum, sacerdotal e histórico deuterominista. Cada uma dessas teorias de fonte tem um trabalhar, um ver diferente. É por isso que na judaica, muitas das vezes, a linguagem parece ser um pouco obscura. Né? Se você pegar uma paraxá, por exemplo, Maimônides, ele vai de repente trabalhar essa parte ali dentro dessa concepção que eu falei para você aí, que é uma concepção de trabalhar de uma citação poética de alguma literatura dali que estava ocorrendo ali. Né? Se eu fosse pegar um rabino um pouco mais, né, mais para o século acima, eu iria entender que de repente ele está trabalhando ali a questão de inspiração dele mesmo e em cima daquilo ali ele falou algo que ainda não tinha sido trabalhado, colocado. De qualquer forma, tá? Entender o texto na totalidade, olhando para esse viés, te deixa você, né, assim um pouco castigado, tendo em vista que você não tem os comentários bíblicos. Então eu aconselho você a ter isso. Mas o que eu posso falar para você que é uma linguagem poética, tá? Pastor? Não. Próxima pergunta. Algumas perguntas ainda sobre a pandemia. A pergunta aqui: em quais dos 7 selos pode estar relacionado essa pandemia? Em quais dos 7 selos? A gente precisava ler os selos aqui novamente, fazer um estudo totalmente exegético para que você entenda. Sendo que assim, quando a gente pega o livro, para você pegar a Bíblia, ela vai tratar 2 assuntos muito interessantes, tá? Que é a escatologia e o apocalipsismo.
Se você enxergar o livro de Apocalipse no contexto escatológico, você pode ter um pouco de dificuldade. Por quê? O Apocalipse é um livro, uma literatura apocalíptica. Então, para eu pegar aqueles selos lá e determinar que eles são literais, eu posso sofrer uma dificuldade. Por quê? Porque quando você pega os preteristas, que são a corrente que vai dizer que aquilo dali já tudo aconteceu, eles vão me arrebentar. Se eu falar que aquilo dali ainda vai acontecer, eles vão me arrebentar. Se você pegar os históricos, eles vão falar que isso já aconteceu. Inclusive, Martim Lutero, pastor Leite, até citou isso aí, entendeu, nos cultos aí, a peste negra ou a bubônica, aconteceu isso na Idade Média. Então, dentro desse esteio todo apocalíptico, é difícil eu falar para você, é no quinto, é no sexto selo, é no sétimo. É difícil eu afirmar. A dificuldade está em quê? Pastor, em que está dificultoso aí para o senhor me falar em qual selo? É por causa da visão simbólica que o livro apocalíptico ele apresenta. Toda a literatura apocalíptica ele trabalha com dualismo, ou seja, a luta do bem com o mal. No período interbíblico ou intertestamentário, e aí pegando o gancho do mestre que ele cita no livro, e aí eu vou citar para você o Julius James Scott, o livraço, tá? É um livro que eu recomendo, uma literatura formidável, o mestre viu e se apaixonou por ele. Então ele vai ensinar vários livros que não era somente o Apocalipse que tinha naquele período. Então, assim, eu prefiro suspender uma afirmação para você em dizer qual selo, porque aí eu estaria sendo um dispensacionalista, que é o futurista, que vai dizer que aquilo ainda vai acontecer, e dependendo do dispensacionalista, eu tenho 3 brigas ali dentro, que é o pré-tribulacionista, o mid-tribulacionista e o pós-tribulacionista. Então, para eu afirmar uma coisa para você, eu tenho que tomar um cuidado, porque isso tudo, dependendo da corrente escatológica que você siga, apocalíptica, você vai poder dizer para mim que isso aconteceu ou nos períodos da igreja primitiva, ou que isso aconteceu na era medieval, tá bom? Então, nesse momento, eu procuro falar para você, isso pode ser que esteja em um dos quinto, sexto, sétimo selo, entretanto, isso pode ser que não aconteça, ou que isso aí é apenas a citação de uma irmã que acabou de falar aí, de Mateus 24, que Jesus vaticinou isso quando estava falando um sermão profético. Continuando sobre a pandemia, quais argumentos podemos usar para aqueles que dizem que não é o princípio das dores? Porque alguns dizem que já houve outras pandemias no mundo. E por que essa pandemia não é o princípio das dores? Já começa agora. Então, se nós formos pensarmos, o conceito, né, de escatomancia, a gente vai entender que aquilo que eu sempre procuro ensinar, né, os conceitos escatológicos, agora eles veem bem à tona, né? A escatogomia, a escotomancia. Então, né, com essas pandemias, com essa pandemia principalmente, né, todo mundo tem se voltado para o livro de Apocalipse para buscar resposta. E muitos escatólogos pegam as suas correntes, os seus desenvolvimentos e falam, olha, eu achei aqui, a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia diz sobre isso aí. Mas, na realidade, quando nós tratamos de uma escatologia aberta, a qual tratamos de todas as linhas, a gente procura ver ela num todo. E num todo, a gente vê que, né, peste, guerra, rumores de guerra sempre tiveram e agora está aumentando. Pode ser o princípio do fim? Pode ser, dependendo da sua corrente, dependendo da sua posição que você está. E aí eu preciso saber da sua posição escatológica para que eu possa te dar a resposta. Por exemplo, talvez, se eu pegar ali uma teologia sistemática de Berkhoff, pode ser que ele não concorde com essa visão, com esse posicionamento. Talvez se eu pegar ali Millard, ele não concorde com esse posicionamento, esse alarde todo, essa escatomancia, a qual o mundo olha, né, se debruça, se volta para as escrituras para buscar uma resposta, pode ser que, dependendo do olhar teológico, pode ser que ela ganhe força ou não. Então é necessário, primeiro, você me dizer qual é o seu posicionamento teológico, tá?
e depois disso a gente entender ali. O importante é que tem um livro chamado Escatologia da Pessoa, né? Não é Jesus vindo a buscar a sua igreja. Eu também posso ir a Jesus. E quando eu for, será que eu estou preparado? Tá? O que roda, o pano de fundo por trás dessa epidemia é que as pessoas não estão preparadas para se encontrar com o seu Deus. E aí buscam resposta num traçado teológico para se fortalecer ou não. Mas esteja preparada. Esteja preparada para encontrar com o seu Deus. Porque se você estiver preparado, você será inabalável. Ok. Próxima pergunta. Quanto tempo o povo foi perseguido por Faraó após sair do Egito? Bom, se você ler a Bíblia, você vai fazer uma coisa bem... Eu não estou falando que você não lê, não, tá? Pelo amor de Deus. Mas se você pegar o livro de Êxodo, que vai contar toda essa saída, quando ele está no capítulo 15, Moisés está fazendo o cântico dele. Logo depois, você tem que pegar a geografia. E aí, né, conforme o mestre está falando, você precisa ter um atlas, uma viagem através da Bíblia, muito importante para você, e um atlas, tá bom? Para poder você se sintonizar naquilo que eu vou falar aqui agora para você. Primeiro, você tem que entender que eles estão na terra do Egito, na terra de Gósen, ali em Pitom, Ramsés. Eles saem dali e vão atravessar, eles param de frente, né, a Baal-Zephon. Diante de Baal-Zephon, eles vão atravessar o Mar Vermelho, que não era Mar Vermelho, mas isso aí a gente vai deixar para depois, tá bom? Que aí o mestre já está se voluntariando aqui, eu vou mostrar para você que o Mar Vermelho não era Mar Vermelho. Mas então eles saem dali. Quando eles saem dali, eles vão para o deserto de Sur, tá? Passam por Elim, e depois eles vão para o deserto de Sim, depois até chegar na península do Sinai, até chegar ao pé do Monte Horebe. Então, quando eles saem dali, tá, até chegar a revelação de Deus no Monte Sinai e posteriormente ainda caminhar por alguns tempo no deserto, eu sei que lá no capítulo 40, lá no final do Êxodo, a Bíblia vai falar que, passado 2 anos, eles ergueram o tabernáculo. Tá? Então, essa contagem, tá, dali, quando eles saem do Êxodo e vai até a Mar, ali, Águas Amargas, que é no deserto de Sur, eles passaram 3 dias. Mas do deserto de Sur até a contagem quando foi erguido o tabernáculo, a Bíblia não vai datar, não vai dizer propriamente dito ali quanto tempo que foi que levou. Mas sabemos que se o tabernáculo foi erguido com 2 anos depois que ele saiu do Egito, então mais ou menos podemos conjecturar que pode ter havido ali um período de 1 ano aproximadamente. Mas lembrando que ele atravessa, tá, de Baal-Zephon, atravessa o Mar Vermelho, que não era Mar Vermelho, que é um outro nome, ele atravessou do deserto de Sum, que ele está em Águas Amargas ali, ele sai de Elim, tá, vai para o deserto de Sim, e até chegar ali na Península do Sinai, pode ser que tenha havido ali alguns meses, ou talvez até 1 ano, porque a contagem do tabernáculo vai a partir do 2º ano que eles estão fora do Egito, tá bom? O pastor Tiago, ele foi bíblico, né? E eu queria te chamar para uma reflexão histórica. Se você pegar depois, né, no Antigo Testamento, depois do Antigo Testamento, a maior autoridade que a gente tem, o livro mais antigo que a gente tem, é Flávio Joséfo, História dos Hebreus. Flávio Joséfo, ele conta essa caminhada de uma outra forma. Se você pegar um livro das edições CPAD, que é História de Israel, do Eugênio Merrin, ele vai dizer o seguinte, que você precisa entender que Faraó é um título. E Faraó não poderia morrer, nunca. Então, quando morria um faraó, automaticamente se assumia um outro trono para deixar que esse título se perdurasse para sempre. E aí, dentro desse livro da CPAD, a gente tem 2 dificuldades teológicas. O faraó do Êxodo, alguns dizem que é Ramsés. Inclusive, né, o bispo Macedo,
ele faz, né, o Moisés, ali do 13 ali, ele diz que é Ramsés. Mas a maioria dos estudiosos dizem que é Tutmés III. Então aí você já tem duas dificuldades. É Ramsés ou Tutmós III. Tá? Por quê? Tutmós II, ele morre e logo depois assume o terceiro. Todo mundo concorda que é Tutmós III, segundo as escavações, né, usando a arqueologia lá no Vale dos Reis e no Vale do Sal, eles dizem que Ramsés ele é bem depois de Tutmós III. Então descarta a possibilidade de ser Ramsés II. Então você precisa ter o posicionamento histórico para você entender num todo. Eu coloquei esse livro ali, antes já tinha citado, tá? O História de Israel, do Eugênio Merri, edição CPAD. Agora eu estou de novo citando esse livro aqui porque ele trabalha dentro do ambiente histórico, bíblico, mas também histórico. Aqui ele diz o seguinte, que o povo não atravessou o Mar Vermelho. Ele atravessou o Mar de Junco ou o Mar de Caniço. Está escrito aqui nesse livro aqui, tá? E no Atlas também, tá? E por que muitas das vezes aparece, né, o Mar Vermelho e nós damos ênfase nisso, do Mar Vermelho? Isso é uma questão teológica. O judeu trabalha muito com hipérbole, mas historicamente é Mar de Junco ou Mar de Caniço que eles passam ali por cima aí. O Mar Vermelho está lá embaixo, tá bom? Só para a gente entender essa questão. O senhor acabou respondendo uma pergunta aqui que perguntaram. Qual foi o provável faraó do Êxodo? Antônio Neves Mesquita também fala sobre isso, tá? Outra pergunta aqui. Uma vez ouvi o pastor Tiago dizer que ele estava 1 ano atrasado no cumprimento daquilo que o Senhor tinha e tem para ele. Eu queria muito saber o seguinte: Deus é soberano. O ser humano pode tardar os planos do Senhor? É para você agora? Porque foi primeiro para mim? Pode ser para você. Pode ser? Não, bom, quando eu falei isso, que eu entendo que eu estou atrasado, é porque eu desobedeci, tá? Eu desobedeci a voz de Deus. E aí você fala assim, mas Deus é soberano, pode retardar? Deus não retarda, mas o homem pode retardar. O homem pode. O homem pode retardar alguma coisa que Deus ele quer salvar, ele quer trabalhar, ele tem um ministério, ele tem um chamado com cada um. Mas ele tinha com Jonas também. Ele falou assim, vai para mim, ele não quis. E ele ficou quantos dias dentro do peixe, da baleia? Que não é baleia, a gente não, né? Então ele ficou quantos dias ali? A gente não sabe. Então, se Jonas ele fugiu, poxa, algum retardou ou não retardou ali, tá? Então, a gente tem que entender que a soberania de Deus, ela é tomada, ninguém pode frustrar os planos de Deus. O plano de Deus não foi frustrado na minha vida. Tenho certeza absoluta que não. Mas se eu tivesse ouvido, dado atenção, pastor, mas você de repente não aprenderia o que você aprendeu nesse deserto que o senhor passou. Sim, mas de repente não precisava ter aprendido isso, porque isso talvez não tenha acrescentado nada na minha vida. O que eu quero dizer para você é que Deus ele é soberano, as promessas e os planos dele jamais podem ser frustrados. Mas eu, como pastor que falou para mim, profetizou para mim, não que as promessas de Deus não vão se cumprir na sua vida, mas você está retardando para que elas se cumpram, tá? Então as promessas se cumpriu. Hoje sou pastor, Deus me consagrou a pastor depois de 20 anos, tá? Mas eu retardei por desobediência, tá bom? Então Deus pode profetizar alguma coisa para você, Deus pode ter um plano sobre a tua vida. Mas se você for desobediente, quanto tempo você vai ficar vagando o povo de Israel dentro da geografia, né? Se você pegar o percurso da onde eles estavam, na terra de Gósen, até a Palestina, era uma caminhada de pelo menos 3 dias. Pastor, mas eles estavam com 1,5 milhão de pessoas. Vamos colocar que eles demorassem 3 meses. Por que eles ficaram 40 anos? Se você pegar o livro de Juízes,
tá? Você vai entender o porquê disso. Deus permite com que o povo fica cercado, que o povo fica perecendo, fica no deserto. O próprio Deus deixou o povo no deserto para quê? Para que houvesse uma peneira, para que o povo que fosse idólatra, pagão e que ele não quisesse nada com Deus, com o grande Criador, fosse deixado no deserto, tá bom? Então, assim, eles poderiam ter chegado ali pelo menos com 2 anos, mas eles levaram 40. Por quê? Porque eles retardaram aquilo que Deus queria para a vida deles. Porque se eles fossem ouvintes e praticantes da palavra, dos mandamentos de Deus, certamente eles já teriam tomado posse da terra há muito tempo, não precisava ter ficado 40 anos no deserto. Nunca. Amém? Continuando sobre a pandemia. Eu tenho escutado sobre essa pandemia. Escuto falar que isso é Deus, diabo, fenômenos da natureza ou o homem por trás dessa pandemia. Bom, logo fico confuso. Qual a melhor maneira de argumentos sobre essa pandemia? É para os 2 mestres a pergunta. Primeiro, o grande mestre. Eu sou apenas o pupilo. Eu só como a poeira. O que ele deixar ali, eu pego a migalha. Vamos pensar um pouquinho nessa pandemia. Dependendo da sua visão. Isso é cosmovisão. Eu conversava com a professora Isabela e ela citou um livro para mim, dando nome ao elefante. Então, dependendo da sua cosmovisão, vai gerar uma resposta. É uma peste, é uma dificuldade onde tem morrido muitas pessoas, mas eu quero te dizer uma coisa: o mundo está mais sensível às coisas de Deus. O mundo, aqueles que nós encontramos fazendo várias coisas, arrastando um Cristo num carnaval, muitas pessoas se declarando ateus, incrédulos. Eu te pergunto, onde estão essas pessoas? O mundo teve uma oportunidade de refletir mais sobre Deus. Então, às vezes o que é desgraça para uma pessoa, um grande mal, vindo pelo arqui-inimigo do bem, pode ser uma oportunidade de Deus encontrar espaço no nosso coração. Tudo o que acontecia com o Israel antigo, eles meditavam de uma forma de se melhorar para o seu Criador. Então, por pior que seja essa pandemia, por mais dificuldade, né, que ela tem causado a nações, ao mundo, mas ela também tem o seu lado positivo. Deus também tem tirado proveito dela. Muitas pessoas estão se voltando para a leitura. Acontece agora muitos cultos no lares. As pessoas que não tinham tempo para se voltar para Deus, agora têm se voltado demasiadamente a buscar a Deus. Cadê os incrédulos? Cadê aquelas pessoas que dizem que não acreditam mais em Deus? Eles sumiram, né? Eu tenho visto artistas incrédulos dizendo que estão junto ao povo para se encontrar em oração. Então, meu irmão, entenda o seguinte, palavra de Paulo, né? Quer morramos, quer vivamos, fazemos isso para o Senhor. Então, aquele que está em Cristo tem o Senhor como refúgio e fortaleza. Por pior que esteja o mundo, por pior das coisas que acontecia com o Israel, ele entendia que Deus tem o seu caminho na tormenta. Que Deus te abençoe. Eu ia falar isso aí, nós estávamos uma vez aqui, deve ter umas 2 semanas, nós estávamos aqui, toda semana a gente está aqui no IBCE, para orar por você, pela tua família, pelo IBCE, para que Deus venha nos sustentar nesse momento de tribulação, tá? E o mestre citou aqui e falou isso pra gente, pô, Deus tem seu caminho na tormenta. Eu peguei aquela palavra, quem teve a oportunidade, não sei se é daqui da igreja não que está me assistindo, eu preguei aqui na igreja e falei sobre isso terça-feira passada, retrasado eu acho. Naum, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Então, aquilo que eu penso que é mal, qual é o mal que você está falando? O mal com U ou o mal com L? O mal com L é o mal de Deus, o mal com U é o mal do diabo. Então, Deus, ele trabalha com um mal, com L,
para o nosso aperfeiçoamento, aprimoramento, tá bom? Para que eu e você venhamos a aprender com nossos erros. O mal, como eu falei aqui nessa minha última fala, Deus permitiu que o povo de Israel ficasse 40 anos, permitiu 7 nações ficarem em volta deles, mesmo depois de terem conquistado a terra de Canaã. Tá? Deus permitiu isso, as nações ficarem oprimindo eles de tempo em tempo. Por quê? Para que eles não se esquecessem de Deus. Porque todas as vezes que essas nações amedrontavam eles, oprimiam eles, eles corriam para perto de Deus. Então, isso aí, aos nossos olhos, eles sofreram, os midianitas estão vindo, os filisteus estão vindo, é tudo ruim. Quem disse? Para Deus isso era muito bom, porque eles se lembravam de Deus e largavam o paganismo. Então, se eu entender a prática daquilo que o meu mestre me ensinou há muitos anos atrás, o tribulo, que foi o momento em que a igreja mais cresceu, foi quando a igreja era perseguida. A partir do 4º século, tá? Até o Caio Aurélio Valério Diocleciano Augusto, a igreja estava totalmente crescendo, se expandindo no reino, no início do 4º século. Posteriormente, quem veio? Constantino, não é o William não. Constantino veio, e aí apadrinhou todo mundo. Então aquilo que a igreja fazia com que a igreja crescesse, expandida em todo o Império Romano, tá? Fez com que, depois de Constantino, a igreja se corrompesse. A politicagem, tá? As mentiras e posteriormente, lá na frente, a indulgência e tudo mais, que a gente já conhece um pouco da história. Dentro disso tudo que eu estou querendo dizer, que nem sempre, o mal que vem sobre as nossas vidas é mal comum não, tá? Qual é a diferença, pastor? Deus, ele prova os seus. Satanás, ele tenta os filhos de Deus. Tentação é diferente de provação. A tentação vem com o intuito de te derrubar, te destruir, te perecer. Mas a provação vem com o intuito de te aprovar, te qualificar, fazer você se tornar uma pessoa melhor, ser uma pessoa maior. Então, temos que entender. Quando nós entendemos esse duplo sentido, tá, dessas palavras, nós nos tornamos pessoas melhores. Então eu posso olhar para a Bíblia e entender um pouquinho mais o que o apóstolo Paulo falou. Tá? Capítulo 12 de segunda carta dele aos Coríntios. Porque eu vou me aproximar de Deus, eu vou me exaltar nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco é que eu estou forte. Então Deus poderia ter tirado o espinho da carne dele, não poderia? Mas por que ele não tirou? Deus deixou, porque quando a gente tem um espinho na carne, quando a gente tem alguém nos afrontando, nos perseguindo, se a gente tem alguma dor, Calvino foi doente, a gente pega grandes homens do passado da igreja, tiveram grandes problemas familiares, de saúde, mas Deus podia fazer, podia livrar, podia curar, podia, mas esse mal era um termômetro de Deus para a vida desses homens. Então, eu quero te entender que nós temos que ter discernimento e maturidade espiritual para distinguir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. O que não é de Deus, que vem do inimigo, que ele permite, tá? Ele permite que o inimigo venha, muitas das vezes, e venha nos afrontar, ele vai nos dar o escape, tá? 1 Coríntios capítulo 10. Ele vai nos dar o escape no momento certo, tá? Que Deus te abençoe, que você possa guardar essa palavra no teu coração aí. Amém. A gente tem poucos minutos para terminar. Aí vou fazer mais algumas perguntas aqui e vocês tentam responder um pouco mais rápido. 10 minutos? Que isso? Acho que 10 minutos. Eu podia ficar aqui a noite toda, mas tudo bem. Podemos comparar os dias atuais em um todo sobre a humanidade com Sodoma e Gomorra cheirando mal? É para você, rapaz. Para mim? Empiricamente, não. Teologicamente, não tem uma colagem, né? Como era o contexto de Sodoma e Gomorra, como é o contexto de hoje. Se eu olhar biblicamente, eu posso, né, dependendo de uma corrente teológica, tá? Existe um livro da Central Gospel, né, as 13 chaves do Apocalipse, que ele vai trabalhar nisso aí do João Caetano, tá? Mas isso é uma visão dele, sem muito amparo bíblico. Como era o contexto de Sodoma e Gomorra? Havia sacrifício de crianças naquela cidade, havia homens totalmente afeminados,
né? E na cidade de Gomorra havia mulheres, né, que faziam sexos com elas mesmas, né? Lésbicas, né? O termo lésbica depois é que vai ser inventado lá na Grécia, né, por Lesbos, né? Mas ali eram as mulheres tendo relação com elas mesmas, trabalhando ali, não é isso? Então, assim, colocar isso dentro de um parâmetro histórico, de repente, é algo muito desconfortável dentro de uma teologia, né? A gente deve tratar situações dentro dessas situações, do momento que estamos vivendo, tá? Agora, eu posso usar uma tipologia. Se eu quiser ir para lá, eu posso encontrar tipos ali, tá? E aqui seja um antítipo, tá? Mas assim, não é nada com uma base firme e duradoura dentro da teologia. Então, assim, hoje eu não recomendo a você. Você deve ter solidez, teoria de fonte. Alguém te perguntar, da onde vem essas ideias, essa comparação sua, da onde está vindo? Isso é algo que você está tratando, que você está começando a entender vindo da onde. Então, para você não ficar, de repente, numa saia justa, eu recomendo a você trabalhar o contexto bíblico, tá? E o contexto histórico dentro de um desenvolvimento dentro dessa cadência aí, tá bom? A última pergunta. É verdade que todos os filhos de Jacó tinham também túnicas, incluindo, claro, José, que é a principal? Aonde está escrito isso? Eu preciso me situar. Nas escrituras se torna um pouco difícil de eu encontrar isso, tá? É claro que eles não andavam nus, mas a questão maior é saber da onde está sendo tirado. Por quê? Eu tenho uma figurinha, talvez eu não sei quem que está perguntando, mas já deve ter visto isso. O importante não é aquilo que se fala, e sim aquilo que se prova. Tá? Teve uma irmã da integração, a Késia, né? Que uma vez me perguntou assim, pastor, tá? Eu ouvi dizer que Jonas não quis ir lá pregar para os ninivitas, tá? Porque os ninivitas os assírios haviam matado os pais dele. Isso é verdade? Eu falei, pô, isso é muito bonito, muito legal, mas já procurei em vários lugares e não encontrei. De repente você que está me assistindo pode me ajudar. A gente não é dono do conhecimento, né? Então, o que eu falei com ela foi o seguinte: ficou bonito lá no pastor que pregou. Por que você não foi lá perguntar a ele? Que o pastor que está pregando lá, ninguém vai tirar satisfação. Agora, aquilo que eu falar, o pessoal vai vir no meu cangote. Não, o senhor é professor. Então, assim, é difícil eu afirmar isso para você. Da onde a pessoa tirou isso? Eu preciso saber qual é a fonte. A gente cita que fonte, a gente está baseado em fonte, porque o importante não é aquilo que se fala, e sim aquilo que se prova. Tá bom? Biblicamente, ele recebeu uma túnica colorida, a mais bonita. Pode ser que os outros tinham. Normal ter uma túnica porque eles eram pessoas nômades, ou seja, estavam errantes pelo deserto. Então era normal. Agora a mais bonita certamente foi dada para José. Quer fazer um adendo? Não. Alguma coisa mais aí? Fizeram uma pergunta aqui agora, rápido. Quero saber se temos ou não livre-arbítrio. Bom. Legal, para mim. Beleza. Cuidado que eu vou entrar nisso aí, vai. Então, livre-arbítrio. Você precisa me dizer qual é a sua posição teológica, tá? Porque se eu for um calvinista, se a minha concepção for de concepção reformada, que não tem nada a ver com calvinista, eu posso pensar, eu posso entender que não se tem. Deus é soberano e Deus conduz a história com maestria e destreza. Então tudo está no plano de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Porém, se eu for de outra corrente teológica, eu vou entender que eu posso ter o livre-arbítrio. É importante a gente entender que os arminianos não tem nada a ver com os remonstrantes, tá? Os remonstrantes é um tipo de pensamento e os arminianos é um outro tipo de pensamento. Armínio Jacobus não tinha esse entendimento aí não, que a gente atribui a ele. É a mesma fala que a maioria das pessoas dizem que João Calvino falava que uma vez salvo, salvo para sempre. Nas obras que eu já li de Calvino, Calvino nunca falou sobre isso. Tá? Isso são coisas que atribuem a ele. Então, pegar
né, o Armínio Jacobus e dizer que ele pensava sobre livre-arbítrio é algo que não está nas obras dele. Inclusive a editora Sapiedir tem 3 tomos disso. Então você precisa me dizer, né, como é que você pensa, qual é a sua corrente teológica, e em cima disso daí a gente pode trabalhar isso aí. Então eu posso te dar 3 ou 4 respostas. Eu posso dizer que não, Deus é soberano. Se eu for calvinista, se o meu pensamento for calvinista, tá? Se eu for arminiano, eu vou dizer que Deus, ele dirige as... Aí sim, aí eu vou ter essa concepção de livre-arbítrio. Engraçado que, né, Martim Lutero, ele fala uma coisa muito, muito legal, né? Na mesa com Calvino, né? Ele fala o seguinte, né? Ele fala que o livre-arbítrio só conduz o homem para o erro. Todas as vezes que o homem se conduz, ele sempre leva ao erro. O homem está, né, vaticinado a errar, a errar, a errar. É uma pessoa que busca o erro, né, inveteradamente. Se não é Deus a nos buscar todos os dias, a nos ensinar, a nos acalentar, seja com vara, seja com cajado, a gente se perde. Então o livre-arbítrio é muito perigoso. Confiemos na soberania de Deus. Ele sabe o que faz e como faz. Eu quero dar uma palavrinha, né? Também quero falar aqui. O mestre está falando sobre a questão do livre-arbítrio. Interessante também é o seguinte, agora entrando num campo mais filosófico, também gosto muito, tá? Também dou aula de filosofia aqui por bacharel em teologia. Eu sei que aluno do médio ainda não teve, você vai ter lá quando você for lá para outra turma. Na filosofia se entende que o livre-arbítrio é a obra dos deuses. Na verdade é uma maldição dos deuses. Nunca entenderam que o livre-arbítrio era uma coisa benéfica, e sim como uma coisa maléfica para o homem. Então, os filósofos, a filosofia grega entendia isso. Se o homem tem livre-arbítrio, não é para que ele venha se regozijar, se alegrar, e sim que isso é uma penitência, algo para prejudicar o homem, tá bom? Então, reflita nisso, tá ok? Que Deus te abençoe. Acabou aí? Faltam 8 minutos. Falta 8 minutos? Mandaram uma pergunta aqui. Podemos dizer que vivemos num período de apostasia? É comigo agora, né? Agora é comigo, né? Ó, dentro do... Se você pegar primeiro, a gente tem que entender o que significa a palavra apostasia. A palavra apostasia, ela vem do grego de 2 palavras. O apo é fora, né? E tasias é como se a pessoa estivesse fora da congregação, fora da luz, ou fora da verdade, ou fora da fé, tá bom? Então, quando a pessoa está fora da verdade, fora da fé, ela é um apóstata, é uma pessoa que abandonou, que está fora. Então, se a igreja é uma igreja apóstata, depende do seu viés, de qual igreja que você está falando. Graças a Deus, a minha igreja, o fogo cai. Graças a Deus, a gente consegue buscar o conhecimento de Deus. Todo domingo, escola bíblica dominical. Agora, por causa desse coronavírus aí, a gente não está muito se juntando, não. Agora está tudo online, né? Igual a gente está aqui agora. Mas o IBCE está aqui, de prontidão, ensinando a palavra de Deus. Agora, existem outras denominações que eu não posso responder por elas, e até seria antiético da minha parte. Então, assim, depende de quem você está falando. Da massa, de todo mundo, eu estaria prejudicando aqueles que são fiéis, tá? E Elias, ele falou assim, só eu fiquei, tá todo mundo aí e tal, não sei o que. Deus falou, não, ainda existe ainda 7.000 que não se curvaram, não dobraram seu joelho diante de Baal. Então ainda existe um povo ainda fiel. Agora, existem pessoas que estão apóstatas, existem líderes que estão apóstatas, Deus os julgará. Isso aí está certamente na mão do Criador. Fala alguma coisa mais? Mais alguma coisa aí, Isabela, pra gente? Fizeram uma pergunta aqui agora, grande. Opa. Uma das citações bíblicas com relação à fala do mestre, uma vez salvo, salvo para sempre, é João 10, 28 e 29. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai
que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então, qual seria a real interpretação desse texto? Abraço a todos, saudades de vocês. É o Rodrigo. Ah, tá. Beleza. Rodrigo. Lá de Minas, que agora está em Minas. Ah, tá. O mineiro. É isso aí. Legal. Meu aluno, ele passou no pecado e ficou preso em salvação. Mas vamos pensar no livro de João. Tem um livro muito maneiro, né, das edições gospel, chamado Ele Viu o Céu Aberto. Faltam 5 minutos. E ele vai trabalhar essa questão aí. Mas a minha fala é ainda sobre Calvino. Calvino não falou sobre isso. Entendemos ali, fazendo uma exegese desse texto aí, entendemos o seguinte: aquele que Deus deu ao Filho está na mão dele, ninguém arrebata da mão dele. Não tem diabo, não tem tribulação, é de Deus, né? Porque Deus deu a Cristo e está em Cristo. Ponto final. Ninguém arrebata da mão dele. Agora, saber quem é as pessoas que Deus deu a Cristo é algo que apresenta com frutos. Então, a gente sabe que aquela pessoa ali é de Deus pelos frutos que ela apresenta. Não existe, né, fazendo uma menção de João, capítulo 15. Ele diz o seguinte, que a vara que está em mim se dá muito fruto. E aí eu pergunto a vocês que estão me ouvindo, você tem dado frutos? Tá? Você tem dado frutos? Porque a quantidade de frutos que você dá mostra aonde você está ligado. Você está ligado na videira? Se você estiver ligado na videira, automaticamente você dá muito fruto, e isso mostra que o Pai te entregou a Jesus Cristo. Ninguém vai te arrebatar da mão dele. Ele vai te limpar, e aí a gente precisa entender o termo. A limpar que Jesus está falando é puxar com força, isso pode te machucar. Você pode sentir dor, mas ele está te alimpando, como diz o texto numa versão, tá? Para que você dê mais fruto. Então, quando a vida te machucar, as vicissitudes vierem, dê mais fruto. Frutifique para a glória de Deus. Só uma coisinha, tem que falar 1 minuto, me dá 1 minuto, marca 1 minuto para mim. Dentro daquilo que o mestre está falando, né? É importante a gente saber para quem o texto está falando. Isso é princípio hermenêutico, tá? A gente tem o costume de pegar tudo que está na Bíblia e trazer para a gente. Pega lá o que está escrito no Gênesis, pega o que está escrito em Josué, no Apocalipse, e bota tudo na goela do crente que está vivendo hoje aqui, e fala assim, tu vai comer e sair de tudo quanto é jeito. É comer o melhor da terra, né? É o melhor, é o melhor. E aí a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter essa diligência em examinar o texto com cautela. Por quê? Se você sabia que tem um amigo meu, um TJ, que ele vai dizer que eles são eles. Esse povo aí, ó, é ele, não é você não sou eu não, é eles. Porque eles vão entender que aquelas ovelhas que estão além do aprisco que Jesus falou, aí em João capítulo 10, o primeiro ali é o povo ali, mas as outras ovelhas são eles. Eles brigam com a gente, ele brigou feio comigo quando a gente estava discutindo isso aí, entendeu? Então, assim, na verdade, na visão de quem, para quem que Jesus está falando isso, em qual contexto, e se eu posso trazer isso para mim, e aonde eu tenho que tomar essa devida cautela, porque os TJ também acredito que são eles esses aí, tá bom? Então, assim, eu quero agradecer, tá? O mestre também vai falar aqui, muito obrigado, estou muito feliz, como diz o pastor Isadia, né? Feliz, alegre, contente, satisfeito, regozijante, tá? Por estar aqui com vocês, muito bom, muito obrigado. Mestre, dá umas últimas palavras aí. Queria agradecer a vocês por ter, né, me emprestado esse precioso tempo para fazer pergunta, para nos ouvir, para nos assistir, tá? Que Deus abençoe, e essa é a primeira de muitas. Nós vamos fazer outras. Semana que vem, tá semana bom? que vem, vamos estar de volta. Fazer outra. E aí, semana que vem, a gente vai falar só das polêmicas da Bíblia, tá bom? Envie a sua pergunta e a gente também vai estar trabalhando aqui com algumas polêmicas da Bíblia. Que Deus te abençoe abundantemente em Cristo. IBCE, promovendo o conhecimento escondido no reino. Amém. Tchau.